Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe Duarte, aqui do canal Matemática com Filipão. E hoje, galera, eu vou trazer para vocês a resolução da prova física de matemática do ano de 2023. E lembrando, pessoal, que essa prova ela foi aplicada no ano de 2022. Pessoal, é o seguinte, aproveito também para falar com você que estão abertas as inscrições para a salinha virtual do Filipão. Okay? O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Nessa salinha, pessoal, eu vou fazer aulas ao vivo pelo Google Meet, ok? E vou trabalhar o Enem, vou trabalhar o PISM, o Cefet e até a matemática básica, ok? Se quiser saber mais, é só mandar uma mensagem. Vou deixar toda a descrição no link do vídeo, beleza? Pessoal, já vamos iniciar nossas questões aqui. E o que a gente tem na primeira questão? Olha só, um restaurante, ele vende pizzas tamanho família, que são produzidas em formatos de quadrados, ok? De 40 centímetros de lados, ok? E também tem formatos circulares de 40 centímetros de diâmetro. Pessoal, o que eu aconselho em todas as questões? Primeiro, faça uma leitura pausadamente e já vê os comandos que a questão está te dando. Nessa primeira frase que a gente viu aqui, já dá para perceber que nós temos uma pizza em forma de quadrado, ok? E ele já falou também que essa pizza, ela tem 40 centímetros de lado, beleza? Então, essas duas informações eu já posso anotar aqui, ó, que é o quadrado de 40 centímetros de lado, beleza? E também uma pizza em formato circular. Então, eu tenho aqui uma pizza em formato de círculo, beleza? E ele fala que ela tem 40 centímetros de diâmetro. Lembrando que este raio deverá ser 20. A gente sempre tem que ter essa noção. Aí ele vem e fala o seguinte: para estimular, pessoal, a venda das pizzas quadradas, o dono do restaurante utiliza a frase: leve mais pizza pelo mesmo preço, compre a quadrada. Ao optar pela quadrada, quantos centímetros a mais de pizza o cliente está comprando? Olha, pessoal, pela questão, o que a gente vai ter que fazer? Inicialmente, nós vamos ter que fazer a área do quadrado, ok? Vamos ter que fazer a área do quadrado e também fazer a área do círculo e ver qual que é a diferença entre as duas. Beleza, pessoal? Então, inicialmente, olha só, o quadrado, pessoal, ele tem área, ele tem lado igual a 40. E a sua área, ela vai ser o quê? 40 ao quadrado. Beleza? Lado ao quadrado. Lembrando, pessoal, que 40 ao quadrado dá aqui um total de 1.600. Beleza? Então, vou fazer menos a área do círculo. Qual que é a área de um círculo, pessoal? Lembrar que é sempre πr ao quadrado. Este R é o raio. Beleza? Pessoal, como o exercício falou que ela tem 40 centímetros de diâmetro, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que o raio é igual a 20, porque o raio é sempre metade do diâmetro. Portanto, a área desse círculo é π vezes 20, ok, ao quadrado. O exercício me deu o valor de π sendo 3,14. Então, já vou substituir. 20 ao quadrado, pessoal, vai ser aqui 400. 20 vezes 20, 400. Para resolver essa questão, pessoal, eu vou fazer aqui a multiplicação. Eu vou fazer 3,14 vezes 4. Ok? Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 4 vezes 3 vai dar 12. Ok? Duas casas depois da vírgula, 12,56. Como aqui eu tenho esses dois zeros após o 400, eu ando com essa vírgula duas casas. Então, a minha área dá um total de 1.256 centímetros quadrados. Ok? Então, eu vou ter 1.600 menos 1.256 centímetros quadrados. Isso daqui, pessoal, fazendo essa diferença, o que nós temos?
1.600 menos 1.256. Vou pegar emprestado, vai ficar 10, 10 para 6, dá 4. Aqui ficou 9 menos 5, 4. Aqui ficou 5, 5 menos 2, 3. Então, num total de 344 centímetros quadrados. Ok? Então, é uma questão, digamos, fácil, pessoal. Por quê? Basta você saber calcular a área do quadrado e também a área do círculo. E interpretar ali que o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Lembrando, pessoal, que é bom você ir para a prova sabendo todas as fórmulas de áreas. Ok? Pessoal, vamos para a próxima questão. Olha só. Na segunda questão, que é a questão número 12, ela fala o seguinte. Na produção, antes de iniciar a leitura, pessoal, sempre que a gente fazer a leitura, vamos tentar visualizar o que está acontecendo. Ok? Nessa questão, só de você dar uma olhada nela, você vê uma função de segundo grau. Então, você já programa o seu pensamento para o seguinte. Função de segundo grau pode pedir máximo ou mínimo. Função de segundo grau pode pedir raiz. Função de segundo grau pode pedir a imagem de alguma situação. Ou a função de segundo grau pode pedir quando é positivo e quando é negativo. Ok? Então, vamos fazer a leitura e tentar identificar o que a questão pede. Beleza? Esse é o nosso principal objetivo. Então, vamos lá. O que o exercício fala, pessoal? Ele vem e fala que na produção de determinado gênero alimentício, utiliza-se no processo de conservação que envolve um resfriamento intenso do alimento, seguido de um aquecimento até que o mesmo volte à temperatura que tinha antes do resfriamento. O processo é descrito pela função f de t é igual a t ao quadrado menos 13t mais 22. O t, pessoal, ele é o tempo decorrido em minutos, ok? Desde o início do processo. E o f de t é a temperatura do alimento em graus Celsius. Beleza. Aí aqui agora, nessa última frase, vem o comando da questão, porque até então ele não falou nada, ele só deu a situação. Então, esse comando que eu tenho que ficar esperto. Olha só, nesse processo de conservação, por quantos minutos o alimento é mantido sobre temperatura não positiva? Espera aí. Ô, pessoal, o que eu sei da função de segundo grau? Ó, inicialmente, ela tem um gráfico sendo uma parábola. Como aqui o A é positivo, essa parábola tem concavidade voltada para cima. Se você observar, antes deste ponto aqui, ó, que é uma das raízes, os valores são positivos. Como que você sabe? É só olhar a reta, é só olhar a função, ela está para cima do eixo. Entre os dois valores, essa função é negativa. Por quê? Porque ela está para baixo da minha reta. Como que é o gráfico, pessoal, de uma função do segundo grau? Ele tem esse comportamento, olha, né, além de outros, depende aí do delta, depende da quantidade de raízes, mas neste caso, ele tem este comportamento. Ou seja, antes está para cima do eixo X, depois aqui também está para cima, como está para cima ele é positivo, e no meio está para baixo do eixo X. Então ele é negativo, lembrando que eu estou observando o sinal do Y, ok? O sinal da função. Então, pessoal, o que acontece? Essa questão, ela pede para determinar quando que a função é não positiva. Ou seja, eu tenho que determinar quando que a função, ela está aqui, ó, neste meio, neste pedacinho. E este pedacinho aqui, pessoal, é justamente as duas raízes, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função, que é t ao quadrado menos 13t mais 22, e eu vou descobrir as raízes dela para poder saber quando que ela é negativa. Isso que eu estou fazendo se chama estudo, ok, do sinal. Beleza, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui é igual a zero. Aí agora eu vou resolver essa equação. Eu vou resolver primeiro por Bhaskara e depois eu vou resolver por soma e produto. Você pode escolher qual que você vai fazer. Sempre utilize aquela que você garanta que não haverá erro, ok? A Bhaskara, pessoal, ela é para qualquer função de segundo grau.
qualquer função de segundo grau, qualquer equação de segundo grau, você consegue descobrir as raízes utilizando o Bhaskara. Mas a soma e o produto, ela também pode ser utilizada de uma forma muito simples, principalmente quando o coeficiente A da minha função, ele é igual a 1, ok? Então tá, vamos primeiro por Bhaskara. Quem que é o meu coeficiente A aqui, gente? O A, ele é igual a 1, é aquele número que está na frente do t ao quadrado. O meu coeficiente B, ele é igual a menos 13, ok? E o meu coeficiente C, ele é igual a 22. Vou calcular inicialmente o meu discriminante, que é o delta. O delta, pessoal, ele é B ao quadrado menos 4AC. Este delta, ele vai ser o quê? Menos 13 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 22. Então, nós temos que o delta, ele é igual a menos 13 ao quadrado, pessoal, dá o quê? Dá 169. Lembrando que menos elevado ao expoente par sempre fica mais. 4 vezes 22 dá 88. E quando você faz, pessoal, 169 menos 88, ó, 9 menos 8, 1, 16 menos 8, 8. Então, o meu delta deu 81. O que que esse delta significa? Ele é maior que zero. Então, a minha função tem duas raízes. Se esse delta, pessoal, fosse menor que zero, significa que a minha função não tem raiz. E se esse delta, ok, ele for igual a zero, a minha função, ela possui uma raiz somente, ok? Então, ela encosta no eixo X uma vez só. É bom a gente sempre lembrar disso. Quando fala em quantidade de raízes, está falando do delta. E agora, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. O meu X, pessoal, ele vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz do meu delta, dividido por 2 vezes A. Então, quem que é esse X? Esse X, ele é menos B. O B, pessoal, é 13. Como tem esse menos na frente, vai trocar o sinal. Então, aqui, olha, sempre na hora de substituir, troca o sinal. Tá positivo? Coloca negativo. Tá negativo? Coloca positivo. Vai ficar 13, mais ou menos. Qual que é a raiz de 81, pessoal? A raiz de 81 é 9. Beleza? Vai dividir por 2 vezes A, que é 2, porque o A é 1. E aqui nós temos duas raízes. 13 mais 9, que vai dar 22, dividido por 2. 22 por 2, pessoal, dá 11. Agora, 13 menos 9 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Significa que a minha função, ela tem esse comportamento. Olha, aqui vai do 11, do 2, na verdade, até o 11. Neste pedacinho aqui é negativo, para cá é positivo, e para cá é negativo, é positivo também. O exercício quer que seja não positivo. Sendo não positivo, eu quero negativo. Portanto, é esse espaço aqui, ó, que está indo do 2 ao 11. Então, ele iniciou nos 2 minutos e parou nos 11 minutos. Gente, logo, como ele quer esse tempo, eu vou pegar o 11 menos 2, que dá um tempo de 9 minutos. Então, esta é minha resposta, tá bom? Então, pessoal, eu tenho que a minha resposta é a letra B, 9 minutos. Atenção na seguinte situação. Se você observar, na minha função, na minha função, ela pode dar esses valores 9 e, aliás, 11 e 2, né? E nas alternativas tem eles, olha, o número 2, o número 11. Se você fizer a soma dos dois, confundir, dá o número 13. E se você fizer o produto dos dois, dá o número 22. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque todas as alternativas, dependendo do viés que você vai olhar, da forma que você olha, você pode chegar em uma alternativa. E aí você marca a alternativa todo feliz, achando que está certo, que você encontrou um número. Mas sempre, assim que você terminar de resolver a questão, volte na pergunta final e veja o que ele está pedindo. Neste caso, ele está pedindo a temperatura não positiva. Tá bom, pessoal? Agora, olha só. Se eu pegasse essa equação
Vou resolver ela aqui em cima de uma forma muito simples. Quando o coeficiente A é igual a 1, pessoal, nós temos que podemos escrever a equação dessa forma. X ao quadrado menos SX mais P. Ok? Igual a zero. Como a gente tem que a minha função, ela é T ao quadrado menos 13T, ok? Mais 22, o que eu posso concluir com isso? Este número que está acompanhando o T, ele é a soma das duas raízes, tá bom? E este número que está acompanhando, que está sozinho, ele é o produto das duas raízes. Só que o que acontece aqui? Qual que é a maldade? Tá vendo esse menos? Tá vendo esse menos? Significa que o número que tiver aqui, a soma vai ser o oposto dele. Se aqui está menos, a soma dá mais. Então, a soma é 13. Ok? Vou colocar uma cor mais forte. Vou colocar aqui do azul, vermelho. Então, o que eu sei? Eu sei que a soma é igual a 13. Ah, professor, eu ainda não entendi. Gente, lembra que quando a gente tem a soma de duas raízes, é sempre menos B sobre 2A. Como tem esse menos na frente, troca o sinal. Então, a soma dá 13 e o produto dá quanto? 22. Pessoal, pensa comigo. Dois números que somando dá 13 e que o produto dá 22. Eu sempre aconselho você olhar pelo produto primeiro, ok? E você tenta encontrar o valor mais fácil que vem na sua mente. Gente, 22, mais fácil que eu imagino, é 11 vezes 2. Ok? Então, 22, pessoal, pode ser escrito como 11 vezes 2. Aí eu vou verificar se dá certo. A soma, 11 mais 2, 13. Opa, bateu, gente. Ó, 11 vezes 2 vai dar 22. 11 mais 2 dá 13. Pessoal, fechou. Quem são minhas raízes? 11 e 2. Então, você escolhe qual forma que você quer fazer. Treine sempre a soma e produto. Por quê? Porque você ganha tempo. Olha a quantidade de contas que eu fiz para encontrar as duas raízes utilizando o Bhaskara. E olha só a quantidade de contas que eu fiz utilizando soma e produto. Então, você tenta primeiro por soma e produto, ok? E depois, se você achar difícil, você não conseguir visualizar, você vai por Bhaskara. Beleza? Vamos para a próxima questão. Olha essa questão, pessoal. Questão de função exponencial. Beleza? Vamos iniciar. Olha só. Um experimento, 2 micro-organismos, A e B, tem 2 micro-organismos, o A e o B, são colocados em um mesmo ambiente. As colônias destes micro-organismos crescem até o momento que suas populações se igualam. E assim, inicia um processo de competição entre elas. Beleza. Então, quando as populações se igualam, tem um processo de competição. O número de indivíduos de A e B em milhares do início do experimento, ou seja, quando o tempo é zero, até o momento em que as populações se igualam, são descritos por A de T igual a 3 elevado a 2T mais 7 e B de T igual a 18 vezes T elevado a menos 2 mais 10, respectivamente. Qual a população, ok, de micro-organismos A quando se inicia a competição? Espera aí. O exercício falou aqui que a competição entre elas se inicia quando? Quando elas se igualam. E ele está perguntando quando vai iniciar essa competição. Portanto, eu tenho que descobrir quando essas duas funções, ou seja, 3 elevado a 2t mais 7, vai ser igual a 18 vezes 3 elevado a t menos 2 mais 10. Beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui uma equação exponencial. E agora eu vou desenvolver essa equação. Primeira coisa que eu faço, passar todos para o mesmo lado da equação. Então, o que a gente tem? A gente tem 3 elevado a 2t mais, ó, esse 18 aqui, pessoal,
vai passar para o outro lado negativo. Então, fica menos 18 vezes 3 elevado a t menos 2. O 10 vai para lá negativo. E quando você faz menos 10 mais 7, dá menos 3. Ok? Isso daqui é igual a zero. Aí você fala assim, professor, como que eu vou desenvolver essa questão? Porque eu não consigo simplificar as bases. Quando você tem lá, por exemplo, 3 elevado a x igual a 81, você fatora 81, dá 3 a 4, portanto, o x é 4. Só que aqui eu tenho uma soma, eu tenho uma equação. Quando isso acontece, que eu não consigo simplificar de cara, eu preciso fazer uma manipulação algébrica. Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem as propriedades de potência, a gente tem lá, por exemplo, se você tem duas bases iguais, ok, diferentes expoentes, o que você faz? Você conserva a base e soma os expoentes, beleza? Outra coisa, quando você tem, por exemplo, uma potência de uma potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Quando você tem uma diferença, né, uma divisão de duas bases iguais, então a elevado a x dividido por a elevado a y, você conserva a base e subtrai os expoentes. Show de bola? Pessoal, olha esse daqui. A gente tem uma multiplicação no expoente. Tá bom? Quero que você observe isso. Existe uma multiplicação aqui. Das propriedades, qual que resulta em uma multiplicação? A elevado a x vezes y. Isso daqui significa que eu tenho uma potência de potência. Eu vou reescrever essa equação da seguinte forma. 3 elevado a t elevado ao quadrado. Beleza? Eu vou deixar esse t ali em evidência, vamos colocar assim. Vou destacar ele. Menos 18 vezes. Gente, aqui eu tenho uma diferença do expoente. O que essa diferença ela faz? Ela transforma em uma divisão, né? Quando você tem uma divisão, transforma na diferença dos expoentes. Quando você tem uma diferença, você transforma na divisão. Então, o que eu vou escrever? Vou escrever 3 elevado a t. O menos 2, pessoal, o que a gente vai ter que lembrar do menos 2? Quando o expoente é negativo, ou seja, você tem a elevado a menos 1, você inverte. Então, fica 1 sobre a. Como aqui é menos 2, fica 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Ou ainda, 1 dividido por 9. Então, como que vai ficar? 18 vezes 3 elevado a t, e o expoente menos 2, eu vou transformar ele em 1, ok? Dividido por 9. Isso aqui tudo é uma multiplicação. Menos 3 igual a 0. Pessoal, agora eu vou começar a desenvolver minha questão. Primeiro, tá vendo esse 18? Ele está multiplicando. E tá vendo que aqui tem um 9? O que você faz? Simplifica o 18 com 9. Quanto que sobra aqui? 2. Beleza? Então, eu vou reescrever essa equação. Olha só o que eu tenho. Eu tenho 3, só um minutinho. Eu tenho 3 elevado a t, elevado ao quadrado, menos 2 vezes 3 elevado a t, menos 3 igual a 0. E aqui nós vamos fazer uma substituição. Aonde tem o 3 elevado a t, eu vou falar que lá existe um y. Então, como que vai ficar? Vai ficar y, está dentro do parênteses, ó, 3 elevado a t, ao quadrado, menos 2 vezes 3 elevado a t, que no caso eu chamei de y, menos 3 igual a 0. Pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho a equação de segundo grau. Eu vou descobrir o valor de y. Eu vou fazer por soma e produto. Olha, eu quero uma soma. Aqui tá vendo que dá menos 2? Então, eu vou colocar que a soma é 2, sempre trocando o sinal. E o produto, ele é menos 3. Beleza? Lembrando sempre que a soma é menos b sobre a. Então, se a soma é menos b sobre a, você tem que trocar o sinal por causa do menos. Beleza, pessoal? Aí vamos pensar o seguinte, dois números somando dá 2 e que multiplicando dá menos 3. Quando tem um sinal de negativo na situação, eu gosto de fazer uma análise. Como o produto é negativo, tá vendo?
significa que uma das bases, uma das raízes, ela é negativa. Ok? Produto negativo, uma das raízes é negativa. Se a soma ela é negativa, significa que a maior é negativa. Se a soma é positiva, significa que a maior é positiva. Então, o que que acontece? Dois números que o produto dá menos 3. Eu sempre olho os mais simples. 1 vezes 3. Como eu falei que o menor tem que ser negativo, porque a soma resulta em positivo, olha quanto que dá 3 vezes menos 1. Menos 3. E olha que dá quanto que dá 3 menos 1. Dá 2. Portanto, pessoal, o y' é igual a menos 1 e o y, duas linhas, ele é igual a 3. Aí agora eu volto nessa minha substituição, beleza? E como que vai ficar? 3 elevado a t é igual a menos 1. Ok? Então, 3 elevado a t é igual a menos 1. Pessoal, isso aqui não tem como, nenhum número elevado. 3 elevado a nenhum número dá negativo. Ok? O resultado de uma potência nunca dá negativo. A não ser que seja ali uma base negativa, entre parênteses. Beleza? Agora, vamos pegar o próximo aqui. 3 elevado a t dá 3. Olha, esse t só pode ser quem? Só pode ser 1. T igual a 1. Beleza. Professor, tá pronto o exercício? Não. Por quê? Porque o cara quer saber qual que é a população, ok, do A, ok, das bactérias da população A, naquele momento. Tanto faz você substituir na segunda ou na primeira. Por quê? Porque o cara falou que ela se iguala. Só que a A, ela é mais simples para fazer a conta, pessoal. Então, é melhor você substituir nela mesmo. Então, o que que a gente tem? Vamos concluir o exercício aqui, pessoal. A gente tem 3 elevado a 2t. Quem que é o t? T é 1. Mais 7. Pessoal, 3 ao quadrado dá 9. Mais 7 dá um total de 16. Concluímos que é a letra D. Entendeu? Então, essa questão ela já é um pouco mais elaborada, uma questão um pouco mais difícil, porque por causa da equação exponencial. A equação exponencial, pessoal, você tem duas formas, vamos colocar assim, de resolver ela. A primeira é aquela na qual você tem um a elevado a x, ok? Igual a um a elevado a y. Então, o x é igual a y. Quando você consegue colocar uma base igual a outra base, né? Bases iguais. Agora, quando você não consegue fazer essa manipulação, você tem que utilizar aí de uma manipulação algébrica, que é essa que eu apresentei para vocês aqui. Show de bola? Pessoal, vamos para a próxima questão? Olha só. Questãozinha, sim. Eu achei ela simples, pessoal, só que ela tem maldade, tá? Vamos lá. Segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, questão contextualizada, hein? Do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que monitora a floresta amazônica por meio de imagens de satélites, de agosto de 2021 a julho de 2022, foram derrubados aproximadamente 10.800 quilômetros quadrados. Sabendo que um campo de futebol, ok, ele tem dimensões 90 por 120 metros, quantos campos de futebol que é correspondente à área da destruição amazônica? Ok? Pessoal, o que acontece nessa questão? Primeiramente, a gente tem aqui um campo de futebol e o exercício falou que ele, beleza? Ele falou que ele tem essas dimensões aqui, gente. 90 por 120. Então, ele tem 120 aqui. E aqui ele tem 90. Lembrando que esses dados estão em metros. Bom? E ele está querendo saber quantos campos de futebol tem na área desmatada. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a área desmatada, ok? O exercício já deu ela aqui, ó, 10.800, dividido pela área do campo. Vou colocar a área desmatada, dividido pela área do campo. Beleza. Primeiramente, aqui a gente tem um retângulo. Retângulo, pessoal, é base vezes altura. Então, vai ser 120 vezes 90. Para você fazer essa multiplicação rápida,
Você faz o seguinte, ó, 12 vezes 9. 12 vezes 9, 108. Como tem 2 zeros, você copia esses 2 zeros. Então, essa área dá 10.800. Beleza? Então, como que eu vou fazer essa divisão? Vou pegar a área desmatada e vou dividir por 10.800 metros quadrados. Mas aí, existe uma maldade. Qual que seria essa, professor? Aqui está em quilômetro quadrado. Pessoal, vamos lembrar da tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Mas como está ao quadrado, que a área é ao quadrado, colocar o quadrado aqui. Pessoal, de quilômetro para metro quadrado para metro quadrado, eu tenho que andar 1, 2, 3. Ou seja, eu multiplico por 10 ao quadrado 3 vezes. Então, fica 10 ao quadrado ao cubo. Dá 10 à sexta. Beleza? Então, eu vou escrever aqui que a área desmatada em metro quadrado é 10.800 vezes 10 à sexta. Professor, e se eu quiser colocar ali os 6 zeros, eu posso? Pode. Fica a seu critério. Porém, eu aconselho você a trabalhar com a potência de 10, caso você enxergue ela, que é mais fácil para você realizar a conta. Observa, pessoal, que o exercício foi tão bonzinho, vamos colocar assim, que aqui, olha, dá para simplificar direto. E sobra o quê? 1 vezes 10 à sexta. Ou seja, eu tenho aí uma área, eu tenho aí que essa área desmatada, né, equivale a 1 milhão, ok? A 1 milhão de metros de campos de futebol, né? 1 milhão de campos de futebol. Aí eu vou avaliar, né, as minhas alternativas. Primeiro, pessoal, 1.100 mil. Peraí, pessoal, 1.100 mil, gente, 1.100 mil é 1 milhão, ok? E 100 mil. Você tem essa maldade. Opa, 1 milhão e 100 mil já passou o valor que eu quero. 900 mil, beleza. 1.100 mil. Aqui está entre 900 e 1.100. 1.100 mil é 1 milhão e 100. Então, no meio aqui tem quem? Tem 1 milhão que eu estou querendo. Portanto, pessoal, a minha alternativa correta, ela é a letra B. Beleza? Uma questãozinha simples. Mas o que você tem que ter, o que você tem que levar em consideração? Você tem que levar em consideração essa transformação. Porque senão, pessoal, pode correr o risco de errar a questão de bobeira. E outra coisa, esse detalhe aqui, tá, ó, 1.100 mil, 1.200 mil, 1.200 mil. Gente, 1.100 mil é 1 milhão e 100 mil metros. Ok? Metros não, campos. Ok? Vamos para a última questão agora, pessoal. Essa última questão, ela é uma questão que foi anulada da prova, tá? Mas eu acho ela muito interessante. Eu acho que compensa a gente desenvolvê-la aqui. Primeiramente, pessoal, olha só. A produção de grãos em 1.000 toneladas durante os 13 primeiros anos de instalação de uma propriedade rural é descrita em função do tempo T, dado por, ó, G de T é igual a 2 elevado a T menos 1. Aí ele fala isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui acontece se o tempo estiver entre 0 e 4, beleza? Aí ele fala que é 15, ou seja, constante, se estiver entre 4 e 6. E ele fala que é uma reta, porque aqui é uma função afim, tá vendo? Se estiver entre 6 e 13. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foi o comando da questão. Aí ele fala assim, determinado tempo, após o início das atividades, a produção foi igual a de 3 anos de sua instalação. Ô, gente, presta atenção. 3 anos aqui, ó, tá entre o 0 e 4. Beleza? Então, qual função que tem que ser utilizada? Essa função aqui, que é uma exponencial. A gente tem que tomar cuidado com esse detalhe. Então, eu tenho que utilizar essa função aqui. Beleza? Aí, vamos lá. Primeiro, se o tempo é igual a 3, e esse 3 ele está entre 0 e 4, eu tenho 2
elevado a 3 menos 1. 2 ao cubo dá 8. 8 menos 1 dá 7. Bom, aí, pessoal, o que acontece? Eu quero descobrir quando que essa função vai dar 7 de novo. Essa é a pergunta do exercício. Ó, se você observar, aqui não tem como dar 7 mais. Aqui, qualquer valor que acontecer vai dar 15, tá bom? Mas aqui é uma possibilidade. Eu vou verificar essa possibilidade. Então, eu vou pegar menos 2t mais 27 igual a 7. Portanto, menos 2t é igual a menos 20. Passa o 27 para o outro lado com sinal negativo. E o t, pessoal, já vou multiplicar por menos 1 para tirar esse negativo da jogada, é igual a 20 dividido por 2, que é 10, letra A. Pessoal, acontece que você pode visualizar essa questão, se você observar, né, apesar de ela ter sido anulada, ela é uma questão simples. Mas você pode imaginar ela graficamente. Assim, não, professor, mas como assim imaginar essa função graficamente? Gente, inicialmente, a gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y. Aqui vai do 0 ao 4, a primeira, aí depois vai do 4 ao 6, a segunda, e depois vai do 6 ao 13, a terceira. Pessoal, no primeiro momento, ela cresce como? Exponencialmente. Beleza? Então, ela vai até qual ponto? Vai até o ponto, você pode observar que dá para calcular, seria o 4. 4 vai dar 2 à quarta, 16, menos 1, 15. Então, ela vai até o ponto 15. Ok? E a partir daqui, pessoal, ela continua constante, igual a 15, até o momento 6. E no momento 6, pessoal, ela passa a decrescer, ok? Em forma de linha. Por que linha, professor? Porque é uma função afim na última. E sendo uma função afim, pessoal, sempre é uma reta. Então, essa função tem esse comportamento aqui. Tá bom? Pessoal, vou finalizando aqui agora a minha aula. Espero que tenham gostado. Okay? Se inscrevam no canal. Eu também vou falar novamente aqui da salinha, pessoal. A salinha virtual 2024, nós vamos ter a matemática básica, pré-Cefet, pré-PISM 1 e 2 e o pré-ENEM. Lembrando, pessoal, que todas essas aulas, elas são gravadas, você tem acesso a elas a qualquer momento que você quiser. Além disso, essas aulas são ao vivo, com interação comigo, interação com o professor. Também será disponibilizado videoaulas extras, ok? Além de todas as listas de exercícios e tudo aí. Pessoal, e corre que o precinho tá bacana, tá? Galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.